É, eu Sejam estava todos falando, muito bem-vindos. sim, sim, eu estava falando com eles antes, um pouquinho, que a gente vai desmistificar algumas coisas, né, Rodrigo? A gente vai falar de Vamos. terapia, mas uma terapia humanizada, uma terapia junto ali, junto Sim. com a pessoa, junto com a pessoa que quer ajuda, claro, que busca a gente, mas a gente está ali junto. Eu acho que a terapia humanizada, aonde o espaço se propõe, né? Todos os nossos companheiros, amigos de trabalho, eles têm o mesmo pensamento, o mesmo tipo de linha que a gente segue, é humanizada, independente de qualquer abordagem. Eu acho que esse é o primordial, né, Rodrigo? É verdade, né, Flávia? E quem nunca passou pela situação de que aquela famosa frase, ah, mas fazer terapia é coisa de gente maluca, né? É coisa de gente que tem depressão. Ou se não, aquela frase assim, né? Ah, para que eu vou no psicólogo se eu posso desabafar com os meus amigos, não é? Então a gente Sim. queria trazer de uma forma muito direta, humanizada, simples, que é o jeito meu, o jeito da Flávia, o jeito da nossa equipe, trazemos um pouco dessas reflexões que parecem serem simples, mas muitas vezes assombram as pessoas. E elas deixam de procurar um suporte, uma ajuda, porque elas ficam estigmatizadas, né? Com esse atendimento suposto desse provável profissional da loucura, né? E que não somos, né, Flávia? É bem É, neste é. lugar o nosso, né? O nosso lugar é acompanhar, né, os nossos pacientes ou clientes. Vocês vão ouvir também essa palavra, né, paciente ou cliente, independente da nomenclatura, paciente ou cliente, todos eles chegam até a gente dessa mesma forma. E a gente dá esse retorno. É um caminho, às vezes longo, às vezes não tão longo, às vezes curto, mas é um caminho. Eu costumo falar, Rodrigo, eu não sei se você pensa dessa maneira também, mas eu costumo pensar e falar algumas vezes que eu me sinto num caminho mesmo, né? Como se fosse um túnel, enfim. E aí eu costumo dar a mão para o meu paciente e a gente vai caminhar junto atrás de um objetivo. Às vezes ele para, olha as flores, olha para o céu, a gente para um pouquinho junto, volta um pouquinho, avança um pouquinho, mas assim, eu acho que o importante é se sentir bem, né, Rodrigo? É estar ali realmente, a gente está ali de mão dada num objetivo, né? É, Juntos mesmo, lado a é verdade. lado. Eu gosto disso também, Flávia. A gente comunga, a gente tem esse mesmo olhar, né, da psicologia. Então, eu gosto dessa imagem também do lado a lado, né? E alguém que você, né, você que procura o nosso trabalho, você nos convida para entrar na sua vida. Isso, Então, nós somos exatamente. convidados. Então, por sermos convidados, nós vamos respeitosamente adentrar o seu território. E nós não vamos estar na frente te guiando, como muitas pessoas pensam, né? Nós estaremos do seu lado e vamos então percorrer, mediante as tuas necessidades, todos os lugares desse teu território que às vezes você tem medo de passar, que às vezes você tem preocupações, que às vezes você tem insegurança. Enfim, todos esses lugares eu chamo de escuros no sentido de não vermos, né? Não Sim, vermos e não enxergarmos o que está ali. E talvez a nossa suporte, o nosso apoio possa te ajudar a ter um olhar diferente, né? Então essa noite é uma noite que a gente quer te fazer um convite, né? Diante de tantas questões, nós queremos te convidar para você refletir, para você compreender sobre esse real papel do psicólogo. E o porquê que essa consulta ela é tão significativamente diferente de uma conversa, um desabafo com os amigos, né? é. Desabafos com familiares. Nós queremos também mostrar um pouco sobre a diferença do psiquiatra e do psicólogo. Eu acho que isso é Sim, bem legal da gente falar também, né? E sim. sabe, Flávia, eu fiz um esquenta hoje durante o dia lá pelo grupo do WhatsApp. Você ficou sabendo? Fiquei. Eu não. Gente, tem algumas pessoas aqui que estavam nesse grupo, tá? Eu não consegui atendê-los, falar com vocês. Hoje realmente foi um dia de muitos atendimentos. Então, eu estou fazendo atendimento desde a parte da manhã e eu não consegui parar. E aí eu pedi para o Rodrigo, no privado, Rodrigo, me dá uma bola, vai lá, porque hoje eu estou atarefada. Então, eu peço desculpas e qualquer dúvida, qualquer coisa, vão falando aqui comigo e depois também, não tem problema. É porque hoje eu realmente não consegui dar muito conta de tudo.
Para variar, né, dona Flávia? Você trabalhando muito, como sempre. Isso, eu Ô, não Flávia, consegui. e foi Fale. muito legal, porque nós tivemos, assim, eu elenquei aqui uns 10 assuntos diferentes com perguntas que o pessoal fez lá. E, inclusive, eu deixei elas Ótimo. aqui bem pontuadas para a gente dar conta de responder para todo mundo, né? É Sim, claro que eu e Flávia somos limitados também, né? E o que a gente não sim, souber, a gente busca informação e a gente, então, vai poder trocar com você, quem sabe, num outro momento também. Então, você, assim, claro. que realmente quer adentrar um pouco dessa realidade do fazer terapia para quê, né? Seja muito bem-vindo. Vamos trocar, pode continuar participando aí conosco. A live é feita por você e para você, tá bom? Eu e a Flávia estamos aqui para te Exatamente. servir. É uma É, forma também que nós queremos doar o nosso trabalho, o nosso conhecimento para você que às vezes só precisa desse empurrãozinho para ir para uma qualidade de vida melhor. Porque a saúde é, mental traz isso para a gente, traz bem-estar, né? Então, eu é, espero que nessas 2 horinhas a gente possa desenvolver bastante coisas interessantes e crescermos juntos com a sim, sua experiência sim. também. É, é a qualidade de vida. Eu acho que você falou qualidade de vida e o bem-estar. A gente não vai atrás, da cura, exatamente da cura. A gente vai atrás do dia a dia. Eu acho que é uma construção, é um desenvolvimento, é um caminhar realmente. É um caminhar para frente, é um parar, às vezes é um retroceder, mas assim, é estar sempre em movimento. Porque às vezes também, né, Rodrigo, ir para trás, dar uns passinhos para trás, é sábio, Muito. é coerente. Você precisa, às vezes, dar um passo para trás para poder andar para frente. O Rodrigo fala isso, ele até falou isso para mim ontem, eu achei muito legal. A gente estava com algumas ideias, ele falou, Flávia, vamos dar um passo para trás, depois a gente vai para frente. E é exatamente isso. A gente se propõe a caminhar juntos, atrás, é claro, de alguns objetivos. A gente não está ali como amigo, como o Rodrigo falou, com uma escuta como de um amigo. Nós estamos com uma escuta técnica, científica, direcionada para aquilo que você deseja, ou às vezes você nem deseja. Às vezes você chega com uma demanda, né, Rodrigo? É E quando verdade. tá lá dentro, você vê que não era nada daquilo, ou a gente fala assim, gente, pensa nisso aqui. E aí a pessoa vai caminhando com você e fala, realmente, não é nada disso. Então, assim, é uma caixinha de surpresas, não só para vocês, como para a gente. Por isso que é uma grande descoberta, né? É uma grande descoberta, e é uma grande descoberta interior, né, de cada um que nos procura, porque a gente é um mundo muito grande, a gente é vasto, a gente tem tanta coisa dentro da gente, Somos um que assim, quando universo. você. Universo, exatamente, um universo. Universo de coisas legais, universo às vezes de coisas não tão legais, mas é um universo. Então, assim, é um lugar para descobrir potencialidade, é para descobrir algumas fraquezas. Sim, somos fracos algumas vezes. Não tem problema ser fraco algumas vezes. Mas o que que você faz com essa fraqueza? O que que você faz com essa potencialidade? Então, é uma grande descoberta. É uma caixinha de surpresa com grandes descobertas, tanto para vocês como para a gente. Olha que É barato, verdade. Rodrigo. Muito legal, Flávia. Faz muito sentido isso para mim e eu espero que para você que está assistindo também faça. Porque a terapia, você vê eu e a Flávia falando, a nossa equipe toda é muito apaixonada pelo que faz. É, Talvez seja a nossa grande diferença na prestação do serviço. Nós não fazemos só por dinheiro, financeiramente, fazemos porque amamos pessoas, né? Fazemos porque nos identificamos com as pessoas. E é um atendimento humano para o ser humano. E isso que caracteriza muito a exatamente. nossa linha humanista, já falando um pouquinho de abordagens, né? Todo É, mundo tem é, essas dúvidas, né? O que nos tem isso. caracteriza mesmo é essa ética humanista, que é muito mais do que uma linha, mas é uma ética, é uma forma de ver, Exatamente. né? E nós somos todos humanistas ali na nossa, a maioria de nós, né, Flávia? Tem também psicanalista no meio, né? No Tem, nosso. mas temos da abordagem da psicanálise, nós temos, temos, mas assim, é tão humanizado que eu já nem sei mais, porque tudo vai do olhar, né, Rodrigo? Eu estava falando Vai. aqui no começo, antes de você chegar, que existem algumas abordagens que você pode ouvir, né? Algumas pessoas já ouviram e algumas não ouviram, então vão ouvir.
enfim, não existe abordagem perfeita, não existe abordagem única, não existe teórico completamente certo, não existe. A gente está exatamente em desenvolvimento, em formação. Então, eu acredito que essa informação é bem válida para todos que quando vão a uma terapia, sempre tem um amigo que pergunta assim, mas qual era a abordagem do teu terapeuta? Ih, não sei. Já aconteceu isso comigo, ih, não sei. Aí a paciente vai me perguntar, Flávia, qual é a tua abordagem? Bem isso, né, Flávia? Mas isso eu acho, né, Rodrigo, que isso é só um detalhe. É, Porque realmente é isso que você falou agora. É a humanização da terapia. É o que a gente busca, é o que a gente procura. Então, assim, é até engraçado, né? E aí é uma fofoquinha, eu e Rodrigo. Às vezes, quando está atendendo cada um lá numa sala, aí eu vejo assim que a gente não ouve, né? Tá tudo fechado. Aí quando eu passo, falo, cara, Rodrigo ainda não saiu. Aí daqui a pouco ele passa, Flávia, tu ainda não saiu. Porque a gente procura, a gente é louco por as histórias de vocês. E aí a gente às vezes não consegue nem parar. Mas faz parte do trabalho. faz parte. E a gente faz porque nós acreditamos que esse trabalho tem uma eficácia. Ele acontece Isso. de verdade e pode te ajudar. A terapia, gente, para você que veio aí e que entrou agora, né, estamos falando do sentido, né, e o para que fazer Ah, olha, terapia. Alex. Manda tchauzinho para Alex. Opa! Oi, Alex! Bem-vindo! Olha que legal. Tô com o meu professor aí também, Thiago, que entrou Tá, agora. vem, tá? Bem-vindo, Que legal. Thiago. É muita gente, Rodrigo. Eu tô muito Muito feliz, bom. gente. Eu Muito também, estou legal. feliz. Muito bom. Quero mandar um beijo para todo mundo que fez comentários aí para a gente, viu? Um Sim. abração. Beijo. Nós não somos tão craques assim de live, mas a gente é Tamo ali, ó. desafiador. A gente Isso. aceita desafios, né, Flávia? Bom, Exatamente. eu dizia que a terapia, né, a psicoterapia, ela é uma ferramenta muito importante para a gente, inclusive, entender o nosso dia a dia da melhor forma possível. Né? E assim a gente talvez consegue vencer um pouco aquelas fases em que os nossos problemas parecem que não têm solução. Sabe quando a gente vive aquela fase da vida que eu chamo dos conflitos existenciais, né? Coisas que não têm solução. E aí todos nós, em algum momento, nós passamos por essas crises, né? E elas fazem parte, inclusive, do nosso processo de crescimento. Só que nessas etapas de transição, a gente tem como fazer isso com um processo terapêutico. Olha que legal. Então, ele é um Exatamente. suporte, ele é uma ajuda que vai ajudar, inclusive, a você ampliar a sua consciência, abrir o seu campo de visão de mundo, começar a enxergar outras coisas, vislumbrar possíveis caminhos, maneiras de nos fortalecermos, né? Aprimorarmos as nossas resiliências, né? Sim, Estarmos mais resilientes com aquilo que a vida nos proporciona e, inclusive, quem sabe, até sairmos dessas crises mais experientes, mais fortes, né? Muito mais do que quando a gente entra. Porque uma coisa é certa, nós exatamente. vamos passar por momentos de crise, né? Nós vamos ter realmente dificuldades. Faz parte do processo da vida. E que bom Faz. quando a gente Que descobre bom. o sentido de tudo isso, né? E isso Sim, às vezes a gente não descobre sozinho. Talvez a gente precise de um profissional que é diferente de um amigo, porque o profissional ele tem uma forma de conduzir tudo isso especializada. E aí tem uma coisa muito legal, mesmo que nós somos humanizados, nós não somos afetivamente ligados a você que busca a psicoterapia. Então nós não somos nem seu pai, nem sua mãe, nem seu irmão. Então nós temos um lugar que de uma certa forma a gente consegue ampliar esse seu olhar. E muitas vezes os exatamente. conselhos dos amigos, do pai e da mãe, estão cheios do desejo deles, das vontades deles, né? Daquilo que está impregnado na visão de mundos dessas pessoas. E eles não estão errados nisso. Eles querem o seu bem. Só que o bem que eles querem é a partir do que eles enxergam que é bem. E nem sempre Claro. isso é o bem para você. Sim. Por E eles isso que o estão nosso envolvidos trabalho traz emocionalmente, né, isso. Rodrigo? Eles estão envolvidos Exatamente. emocionalmente. Vão tomar Exatamente. partido de alguém. A gente ali não Sim. tá para tomar partido de ninguém. Eu costumo falar que está aqui, né? O paciente, a gente está aqui. A gente está aqui não na questão de altura, não. A gente está aqui olhando por esse ângulo. E aí a gente amplia o olhar, porque quando você está chegando com alguma questão,
a gente não está só pegando a questão que está chegando. A gente está pegando o por trás da questão também. Quem são essas pessoas? Que ambiente você vive? Né? Quais são as suas relações? Né? O Uhum. que você gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? O seu trabalho? O seu Uhum. grupo de amigos? Então, assim, Exato. por isso que nós somos o universo, como você falou, né, Rodrigo? A gente não é uma pessoa. Eu não sou a Flávia, o Rodrigo não é só o Rodrigo. O Rodrigo tem a família, o Rodrigo tem o trabalho, tem os amigos. Ele tem tanta coisa, ele tem ele mesmo. Olha o quanto de gente a gente carrega. A gente não só É. carrega a gente carrega muita gente, muitas coisas. E não é desde agora, é desde sempre, né? Desde Também sempre. é desde sempre. É desde dali da fecundação, do útero materno. A gente já está vindo, carregando várias coisas. Teve eu acho que foi um rapaz, eu não sei se porque passou a pergunta, e eu não vi, eu vi a pergunta, mas não vi, desculpa, eu não vi o nome. Eu tô aqui Perguntando com qual a ela. diferença. Ah, tá. A Tô. diferença entre o humanismo. Você está segurando as perguntas? Você quer responder depois ou a gente vai Pode? Não, manda. respondendo? Pode Manda bala, indo? Flavinha. Beleza. Manda bala. Aí está perguntando a diferença do humanismo e do TCC. Então, eu vou falar Isso. mais ou menos de uma forma ampla e depois a gente pode conversar um pouquinho mais, quem deseja tirar alguma dúvida. É o seguinte: nós temos a abordagem da psicanálise, né? Nós temos o humanismo e nós temos a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Eu e Rodrigo somos humanistas, somos da área da humanista. Mas tem pessoas que são de outras áreas. A gente aqui não está querendo levantar bandeiras de quem é bom, de quem não é bom, porque isso não existe para gente. Realmente, de fato, não existe. E a terapia é para o paciente, não é para mim. Então, a gente também é profissional para chegar e falar, Rodrigo, ou o Rodrigo falar, né, para o paciente, ou eu mesma falar, olha, a gente não está conseguindo caminhar, eu vou te encaminhar para outra pessoa. A gente vai fazer isso, se a gente não der conta daquilo, que às vezes a gente não dá conta. Então, assim, vamos falar rapidamente. A abordagem da psicanálise, ela tem alguns autores, como Freud, Lacan e outros, Winnicott, vários, tá? É uma abordagem onde tem uma técnica específica, tá? Que é o manejo que a gente fala, que é a escuta flutuante. E aí a gente vai para o humanista. A humanista tem algumas. A psicanálise também tem, tá, gente? Tem uns galhozinhos, né? Tem o pessoal do Lacan, tem o pessoal do Freud, que tem um outro manejo também na terapia, tá? Na humanista, a gente tem outros teóricos. Então, a gente tem a centrada na pessoa, que é o Carl Roger, que ele pensa também. Todos eles são humanistas, tá, gente? Então, tem Carl Roger, tem Viktor Frankl, tem. Quem mais aí? Tem os filósofos, que a gente tem a existencialista. Então, assim, a Heidegger, gente. Kierkegaard, Heidegger, isso. Sartre. Lindos. Temos também a Gestalt terapia, né, com Peirce. Então, assim, a gente tem algumas, mas todos somos humanistas. E depois a gente vai para a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, tá? E aí eles também vêm com uma outra abordagem, com uma outra técnica. E aí é uma técnica de pensamento, emoção, comportamento. Eles fazem a psicoeducação. É uma coisa assim bem planejadinha. Eles têm uns manejos bem diferentes dos nossos. E às vezes tem paciente que se dá muito bem. Então, assim, para além da terapia, para além das abordagens, vai a questão do vínculo, né? Vai a questão Sim, da empatia com o psicólogo. Eu costumo falar que isso. a gente faz três coisas muito importantes. Eu acho que é fundamental a gente pontuar aqui. É o Vamos lá. acolhimento, quando a gente recebe o paciente, é o acolhimento, é ele se sentir acolhido, tá? Uhum. É a empatia, porque ali naquele momento, né, Rodrigo, acontece um fenômeno, acontece uma troca de energia. E aquilo ali é nosso. Mesmo que eu fale para o Rodrigo fale para mim em alguma supervisão clínica, em algum debate, enfim, né, a gente não vai conseguir falar exatamente como aconteceu, porque aconteceu um Uhum. fenômeno ali
que só eu e o paciente sabemos o que aconteceu ali. Uhum. A outra pessoa imagina, mas só nós que pensamos e observamos e sentimos, principalmente sentimos. Então, o acolhimento, a empatia e, por final, o vínculo. Isso é primordial na terapia. A confiança, né, Rodrigo? O se entregar. Porque a gente está ali com sigilo. A gente trabalha com sigilo. Eu acho importante a gente falar nisso, né, Rodrigo? Fala aí um Muito, pouquinho para a muito. gente do sigilo. Que eu acho que Falo. as pessoas ficam receosas, às vezes, falam assim, meu Deus, eu vou chegar lá, vou achar uma pessoa que eu nunca vi na vida, vou falar meus inferninhos, e como é que o outro vai receber isso? Eu tô com É verdade. vergonha. Então vamos falar do sigilo, que é muito importante, Rodrigo. Como é que a gente Sim, trabalha? a gente trabalha de uma forma muito ética, até porque a nossa profissão é regulamentada, e regulamentada existe um conselho federal e os conselhos regionais. E esses conselhos, eles normatizam regras para que nós possamos, então, fazer tudo de uma forma que seja o melhor possível, contando também com a experiência de muitos profissionais. Então, assim, um dos pontos claros que a gente faz um juramento quando a gente se forma é manter esse nosso sigilo, que é ético da nossa profissão. E o que, que é isso? Nada do que é falado durante um momento de sessão, durante aquele momento que estamos nós dois, nada é levado para ninguém. Né? Então você que às vezes tem aquela ideia, mas isso eu vou falar para ele, para onde isso vai dar? Não vai dar em lugar nenhum. Porque aquilo nasceu da relação sua e do seu psicólogo ou psicóloga. E ali fica. O que importa para aquelas duas pessoas. Então, em nenhum momento o psicólogo é aquele que vai fazer investigação na família para saber se é verdade, se não é. Não, É, nós estamos com você. E o que você traz como verdade é o que nós acreditamos. Ah, Rodrigo, mas e se eu mentir? Nós vamos com você viver esse processo e, quem sabe, descobrir que talvez você esteja mentindo para você mesmo. Só que, mesmo que seja uma mentira, nós não vamos apurá-la. Mesmo que nós saibamos que seja uma mentira, nós estaremos com você. E aquilo vai ser feito porque existe um vínculo de compromisso entre o psicólogo e você. E esse compromisso ele é pautado no respeito, esse compromisso é sim, pautado na falta de juízo de valor. Nós não estamos ali para te exatamente, condenar, exatamente. nós não Acho estamos ali ótimo para você te falar isso. dizer, não é? Você não Ótimo. vai ouvir de um psicólogo que isso está certo ou está errado. Você vai ouvir que aquilo que realmente você traz é seu. Se está certo ou se está errado, é você que talvez possa levar por esse caminho. Mas nós sempre vamos te ajudar a perceber que aquilo é seu. E sendo seu, não vai ser partilhado com mais ninguém. Então lembre-se, Sim, tudo que é falado ali, ele volta para você. Eu gosto muito do exemplo, Flávia, de dizer que nós somos um bom espelho, né? Um espelho que aumenta essa visão de quem talvez chega ali se vendo dessa forma e nós, como profissionais, vamos ampliando essa visão. Mas nós não ficamos ali interpretando e trazendo o significado das suas coisas, né? Pelo menos nós, claro, claro, humanistas. claro, Nós claro. estamos ali para refletir você, refletir a partir da tua fala o que você nos traz. Então, assim, você fica num lugar livre de julgamento, onde o que você falar fica ali e não volta para você, como geralmente na sociedade acontece, né? Você fala alguma coisa de você, o senso comum geralmente pode voltar contra você mesmo, essa situação. Então, estar num processo terapêutico é também participar de um momento ético, onde você e essa pessoa constroem uma relação, um vínculo. E esse vínculo, ele é tão profundo que muito mais É, do que o sigilo, ele contempla cumplicidade, né? exatamente, Nós temos uma exatamente. cumplicidade. Nós estamos ali por inteiro. O nosso olhar está com você independente do que você fez. Então, para nós ouvirmos algo muito difícil de se ouvir, é da mesma forma que ouvir algo muito simples. Porque nós não estamos ali para julgar o que é moral, né? O que Isso. é permitido pela sociedade. Nós estamos ali para estar com você. Então, é um lugar onde você tem liberdade de ser você, né? E Sim, isso já traz um valor terapêutico enorme. Só de poder enorme, falar né? de você num lugar livre de julgamento, onde isso possa realmente reverter e reverberar em situações para a sua própria saúde,
Gente, não tem preço. É maravilhoso. Só quem Não. faz a experiência É, sabe do que eu estou é, falando é. realmente. A gente está falando do outro, e quando a gente fala do outro, a gente está falando de nós mesmos, né, Rodrigo? Porque ali, como a gente estava conversando, ali naquele momento é tão único, gente. Assim, é tão maravilhoso, porque ali eu costumo falar, né? Já me perguntaram isso dentro de atendimento. Mas vem cá, como é que você lembra de tantas histórias, Flávia? Eu não vejo você anotar. Eu tenho uma paciente que ela fala assim: eu nunca vi você anotar. Né? A pessoa está falando, eu estou lá anotando. Aí eu falo para ela assim: não, mas tem psicólogos que anotam, é importante para ele, é o trabalho deles, cada um tem a sua linha de trabalho. Eu não consigo anotar porque eu tô por ali, eu quero estar por inteiro. E o estar por inteiro para mim, né, Rodrigo, acho que para a gente Pra é estar, gente. é estar pleno mesmo. Eu não estou pensando na conta que eu tenho que pagar de luz. Eu não estou pensando se eu deixei alguma coisa no fogo. Eu estou ali realmente estando ali. Então, assim, não é uma questão só de memória, é uma questão de estar junto. Então, assim, naquele momento, acontece tanta coisa ali que na outra sessão, tem coisa realmente que a gente às vezes não lembra, acontece. Você não lembra, não? Não. A gente vai falar, não lembro, não. E vamos ver aí, porque às vezes a gente também não lembra. Mas, assim, quando a pessoa fala, você já automaticamente é como se fosse assim, né? É como se fosse um imã, né? Você tá ali, quando você chega perto da pessoa, faz isso. Uhum. Faz isso. E a gente É está verdade. ali realmente sem julgamento, sem olhar de preconceito. E outra coisa também que é importante, né, Rodrigo? E quando a Sim, gente sente que a gente está sendo é, invadido por alguma coisa do outro, a gente busca ajuda. com A gente vai certeza. lá, tem terapia, todo mundo faz terapia, todos os Opa. psicólogos precisam fazer terapia, porque às vezes a gente pode se misturar sim. Uma coisa que o outro está falando, às vezes me toca tanto que naquele momento posso estar tocada. Mas o que, que eu faço com aquilo? Eu tenho que saber, nós como psicólogos, temos que saber o que, que a gente faz com aquilo que a gente está recebendo. A gente ganha um grande presente, né, Rodrigo? É verdade. E aí o que, A que a gente gente faz? ganha, a gente Pode falar. ganha e ganha muito, porque a pessoa que está conosco e nós estamos com ela, né? Porque não é só ela que está conosco, nós estamos com ela Sim, também. exatamente. Nós temos ali uma troca. Mas nessa troca nós temos um objetivo que é essa pessoa que nos procura. Então não é uma troca Isso, misturada, onde a minha história se mistura com a dela. Não. A isso, história exatamente. que está ali em questão é a dela, é da pessoa que nos procurou. Só que não tem como tirarmos a nossa presença, a nossa humanidade dali. E isso que faz Sim, uma grande diferença, porque é um sim, envolvimento, é uma relação terapêutica. E é uma relação exatamente. que tem que ser cuidada, né? A Flávia tá um pouco tá travando aí pro seu lado, Flávia. Né? Eu Mas acho que é o isso, eu vou continuando aqui, tá bom? E eu quero pronto. dizer para você que você que tem aí, desculpa, eu perdi um pouco o foco porque eu fui olhar para a Não tem Flávia. problema. Eu Faz tava ali, eu parte, tava ali me embrenhando no né? negócio. Tava Já que eu ligando. perdi o foco, eu vou mandar um beijo para esse monte de gente que tá mandando abraço, beijo, falando da gente aí, né? Tô feliz com a Exa presença de vocês. Tem minha comadre aí que eu exatamente. já vi. Tem um monte Tem? de gente aí que eu conheço. Tá ótimo Eu isso, né? também, eu também tô vendo muita gente legal aqui, Rodrigo. Eu tô muito feliz. Eu acho que Tá bom. esse tema, né, Rodrigo? Ele não se acaba, né? Ele não tem fim. Mas eu queria concluir uma questão. Você estava Fala. falando de métodos, e eu acho muito importante esclarecer, foi uma das perguntas, né, que quem fez aqui, eu até anotei, diferentes Anotou? abordagens. Foi a Ah, Fábia foi. que fez essa Foi a pergunta. Fábia? E eu Tá. queria responder que o melhor método, antes de qualquer coisa, precisa analisar se você, né, se essa pessoa está disposta a fazer terapia, né? Tem que se Sim, considerar antes de qualquer coisa quais são os motivos, né? Esses motivos são pessoais, porque não se faz terapia porque alguém quer. Se faz terapia porque eu quero.
Então, antes de qualquer método, é importante que você lembre-se que essa motivação ela é sua e o sucesso, né, desse tratamento, ele depende tanto do cliente, né, ou paciente, seja o nome que for, quanto do profissional. Então, a vontade e a disposição, elas são essenciais para que esse processo aconteça. E esses diversos tipos de terapia, eles oferecem profissionais distintos. Eu costumo dizer nos meus atendimentos que psicologia deveria se chamar psicologias, né? Porque Exatamente. existem diversas psicologias. Então, existem diversos profissionais. E o interessante é que nós não nos anulamos, nós nos complementamos. Existe a terapia Exatamente. correta, a abordagem correta que vai dar certo para aquela pessoa. E talvez não é a nossa, como a Flávia disse. Então, essas abordagens variantes, os tempos de duração, existe a psicoterapia breve, né, que ela Exatamente. tem um tempo menor. Existe também atendimentos psicológicos. É outra pergunta, Flávia. Diferença O de plantão, plantão, psicoterapia breve e psicoterapia, né? Quais são as sim. diferenças? Apareceu uma pergunta assim, essa para você responder. Quais os tipos de atendimentos psicológicos? E eu disse que eu respondi lá só um pedaço. Psicoterapia não é o único tipo de atendimento psicológico, né? O psicólogo está Exatamente. presente em muitas e muitas outras Muitos áreas. Quer falar lugares. sobre isso, Flávio? Nós somos psicólogos clínicos, né? Eu e Rodrigo. Mas nada nos impede de irmos mais além. Mas a gente, tanto o Rodrigo quanto eu, por exemplo, a gente já teve muito em escola, né? A gente é muito muito envolvidos nessa área escolar, essa área de aprendizagem, que é uma área também bem legal. Então, assim, tem muito. Nossa, tem tantas áreas, gente. Tem as A áreas psicologia. organizacional, onde Sim, o isso profissional está aí. lá para auxílio. Exatamente. E mesmo É, dentro da clínica, nós podemos fazer o plantão psicológico. A Flávia teve, né, podemos. Flávia? Fiz plantão Você teve essa psicológico. experiência, né? Conta pra gente. Tive. Que é a O, diferença de plan- plantão psicológico e de psicoterapia, Flávia? o plantão psicológico, eu vou falar grosso modo, tá? Para ser compreendida. O plantão psicológico, ele é como se fosse uma emergência. Então, você chega lá, você vai falar as suas questões pra gente, a gente vai ver quais são essas questões mesmo. Ela costuma, às vezes. Isso depende. Tem plantão psicológico que dura um dia, um atendimento. Tem plantão psicológico que dura mais dias, ou às vezes um mês. Depende da demanda de quem está chegando. E aí a gente vai identificar se aquilo ali é para quê? Para a gente identificar para onde o paciente, o que, que o paciente deseja, o que ele precisa e o que, que nós vamos fazer com aquilo. Por exemplo, a gente pode estar falando com o paciente, ele está falando de uma questão judicial. E aí a gente vai chegar com ele e vamos ver se ele realmente precisa de uma psicoterapia, ou se ele precisa pegar, de repente, procurar um advogado, ou se ele precisa ir para um psiquiatra, ou se ele precisa ir para os três. A gente vai entender aquela demanda e vamos dar o encaminhamento para onde ele vai ser melhor atendido. O que ele necessita de primeira mão, vamos dizer assim. Então, ali É no verdade. plantão psicológico, a gente pega muitas histórias, analisa, pensa junto, para ver se é aquilo mesmo. Porque às vezes a pessoa vem com, por exemplo, um ataque de pânico, né? Uhum. Falando a grosso modo mesmo. E o cara pode Ok. estar infartando. Entendeu? Então, assim, a gente precisa investigar se ele está me falando de uma questão médica mesmo, ou se é de uma questão psicológica. Da onde vem isso? A terapia breve, ela costuma acontecer muito em hospitais, né? É breve, o Uhum. nome já fala, breve, porque ela é focal. Então você vem com uma demanda, não sei, enfim, vamos lá, vamos falar sobre ansiedade. Ela vem só com ansiedade. A gente faz algumas técnicas pensadas só na ansiedade, naquele momento, naquela hora, naquela questão. Nos hospitais costumam ser assim. E a Sim. psicologia, ela está em vários campos. Ela está nos hospitais. E isso depende de abordagem, tá, gente? Qualquer psicólogo pode estar nos hospitais. Então, assim, hospitais, escolas, empresas, né? No RH, o psicólogo também. Temos a psicologia esportiva, né? Também não pode, a gente não pode Psicologia esquecer da social, psicologia esportiva. Psicologia social, que é, olha, linda. Então, linda. assim, nós estamos em vários campos
E precisamos estar. Então, assim, às vezes a gente está no judiciário, a gente está, às vezes, dentro de um fórum É também. verdade. A psicologia Temos, forense, a psicologia porém, jurídica. exatamente. Então, a gente Então, está em vários lugares. e é muito importante que nós aumentemos essa compreensão da psicologia, não só limitando a psicologia clínica, porque o psicólogo ele tem diversas formas de fazer os atendimentos, né? E esses atendimentos eles têm perfis diferentes, segundo a demanda e a Exatamente. necessidade. Nós fazemos um curso de formação de 5 anos para sermos generalistas. E depois vamos Isso. nos especializando e nos tornando especialista na área não faz sentido. Né? Por isso que nós temos aí profissionais de diversas formas e diversas frentes de trabalho. Porque cada um vai seguindo aquilo que faz sentido para si. E eu queria aproveitar, Flávia, já que estamos falando Aham. disso, de falar um pouquinho da diferença do psicólogo e do psiquiatra, que também é uma dúvida Ótimo. muito grande, Muito, né? muito, muito Olha, gente, pertinente. tem uma diferença enorme. Os dois já começam que eles têm formações diferentes, né? Então, Isso. assim, o psiquiatra ele é graduado em medicina e ele tem residência em psiquiatria, né? Então, isso habilita ele a receitar medicações que vão auxiliar nesses tratamentos mentais. Então, é só ele que faz receituário de medicação. Psicólogo não faz receituário. Então, o teu psicólogo não recomenda você tomar remédio. O psicólogo Isso. acompanha todo o processo medicamentoso, digamos assim. Né? Todo o processo que você está fazendo no psiquiatra, nós precisamos acompanhar para ver efeitos, para ver o que está acontecendo com você. Né? Mas o psiquiatra tem essa questão. Enquanto que o psiquiatra, você não está toda semana com ele. Você vai uma vez no mês, ou às vezes 2 meses, ou às vezes 3 meses. Então não é um acompanhamento frequente como é um tratamento com psicólogo. O psicólogo, ele tem formação de psicologia. Então, nós não fazemos medicina, né? Nós temos uma formação de psicologia. E a nossa ferramenta, como a gente tem falado nessa live, é essa conversa, essa escuta, esse É. olhar especializado, que permite uma compreensão das causas. Enquanto o psiquiatra vai nos sintomas, nós vamos Isso. nas causas. Por isso que nós Isso. trabalhamos juntos com ele causas que levaram ao adoecimento mental. Então, o psiquiatra ele vai trabalhar os sintomas para que você consiga viver o equilíbrio e dar conta de ser funcional. Eu sempre É. falo para as pessoas que eu atendo, quando procurar o psiquiatra? Quando eu perco a funcionalidade, quando a minha vida já não dá mais com o processo terapêutico para eu conseguir caminhar. Eu passo a ser disfuncional. Então, eu busco um profissional médico especializado nisso, e é o psiquiatra, viu, gente? Tem muita gente que busca outras especialidades, né? Quem Sim. faz uma especialização na psique é o Isso. psiquiatra. Como o ginecologista faz para uma área específica, como o urologista faz, o psiquiatra não é médico de loucos. Vamos tirar isso da cabeça, quebrando Também, né? tabus, né? Também, Rodrigo, também, também. Quem não tem um amigo que está com uma ansiedade elevada, quem não tem um amigo ou está Exatamente, passando por uma depressão, isso não é vergonha, exatamente. gente. Isso é real. Isso é real. A gente trabalha de maneira realista, né, Rodrigo? E Sim, desmistificando essas coisas, desmistificando exatamente. o dito doença. O psicólogo ele vai lidar então com as dificuldades e os conflitos emocionais, que o psiquiatra não faz. Muita gente reclama, mas meu psiquiatra não fica conversando comigo para saber as causas. Sim, não é a função dele. A função dele é realmente trabalhar o orgânico, aquilo que está acontecendo dentro, Sim, fisiologicamente. também. Enquanto nós vamos trabalhar dificuldades e conflitos emocionais, né? Por isso que os nossos acompanhamentos na psicologia são mais longos e são mais frequentes, que a gente precisa. Geralmente é semanal. A gente É, precisa ter esse acompanhamento, né? E na psicoterapia, que a gente consegue identificar quais são os pontos emocionais que precisam ser fortalecidos, compreender a razão dos problemas e dificuldades, o tal autoconhecimento, né? Que todo mundo quer, que né? todo Para a mundo vida. busca, né? Todo mundo busca, né? Ou pelo menos parte do mundo. Não vamos falar todo mundo, né? É a parte E do mundo. parte do mundo. E isso possibilita, então, que a gente faça um mergulho profundo em nós mesmos, né? E aí, assim, a gente vai percebendo dentro de nós que existem coisas que nós podemos lidar com isso.
Então, assim, É. a necessidade, por exemplo, de um transtorno mental, podemos sim fazer um acompanhamento psiquiátrico, mas é necessário também um acompanhamento psicológico, né? É claro que em alguns momentos, talvez uma depressão leve, podemos fazer um tratamento com o atendimento psicológico, né? Nem tudo é uma Sim, patologização ou uma medicamentalização, né? Agora, quem vai determinar isso, se pode ou não pode, é sempre o médico, né? Isso é muito importante, a gente dar o lugar certo para a pessoa certa. Então, assim, você que a gente, procura psicólogo e tem medo do psicólogo te mandar, te colocar remédio. Não, ele não te coloca remédio não, nenhum. é, Calma. é. Exatamente. A Luana está perguntando aqui, a partir de quantos anos uma criança pode ser atendida por um psicólogo? Ó, desde Responde aí. sempre. Desde sempre. A gente tem. Eu não tenho agora, tá? E a gente tem no. A gente às vezes atende bebê, tá? Até bebê a gente atende. Então, assim, a criança, ela pode ser atendida desde sempre. Não tem. É claro que não são todos, e aí vale lembrar, tá? Não são todos psicólogos infantis que atendem bebês. São bem poucos. Mas existe um pessoal bem legal que atende bebê já, e outros que atendem a partir de 2 anos, a partir de 3 anos. Eu acho que, assim, eu tenho essa área infantil, eu não vejo problema em idade, não. Eu acho que também, às vezes a gente está atendendo uma criança, mas a gente também está atendendo a família junto, né? É claro que não é a terapia familiar dita mesmo nos moldes de família, mas a gente está fazendo junto aquele acompanhamento, porque é necessário. Atender criança, a gente atende a família junto. Flavinha, É um trabalho junto. Fala, amor. mandar um beijo para todo mundo que está entrando aí, participando. Estou gostando a Sim, beça da participação. A gente não consegue isso. acompanhar tudo, porque assim, Muita é coisa. tenso. É tenso e a gente não é especialista nisso. Eu e Flávia somos aventureiros, né? Então, por favor, nos perdoem que a gente não consegue É, acompanhar os posts, falar e ainda ter que lidar com a nossa exposição. Então, tudo é muito novo, tá é, bom? é. Mas E depois a gente pode ajudar de outras formas, deixar os nossos canais de claro, comunicação para claro, poder claro. colaborar, né? E De você alguma estava forma. falando, muito legal que você estava falando da psiquiatria, e Sim, a gente também a gente precisa falar da psiquiatria, porque ela é importante. Né? E muito. o trabalho do psicólogo, ele é do psicólogo. O trabalho do psiquiatra é do psiquiatra, como o Rodrigo falou. Então, não é porque eu estou na terapia com o psicólogo que às vezes eu não preciso ir ao psiquiatra, e vice-versa. Cada um tem sua função, cada um tem seu objetivo. Então, assim, às vezes não são todos os pacientes que chegam para nós que precisam de psiquiatra. Mas quando Uhum. precisa, a gente encaminha, pede ajuda, né, de um colega para ele poder ser atendido. Por quê? A gente não pode esquecer, como o Rodrigo falou, nós temos um corpo químico. É químico, gente. Não adianta a gente fugir disso. Então, às vezes, acontece, a gente está com uma desregulação química. E aí, quando essa pessoa entra numa medicação, de repente flui melhor. Quando ela às vezes está medicada, a função da terapia ela tem mais, tem mais potencialidade. Às vezes acontece. A gente não busca sintoma, a gente não busca problemas, mas às vezes eles acontecem. E se acontecerem, sejam bem-vindos. Então, assim, a gente vai, todo mundo tem, né, Rodrigo? Tá, Rodrigo tá rindo. Todos nós temos nossas questões. Rodrigo não Ô, fala comigo Flávia, direito de manhã. Ô, Flávia, deve ter gente agora falando assim: não falei que psicólogo era louco? Ela Não, falou que gente. bem-vindo ao problema. Essa psicóloga é doida. Não, olha só, deixa eu me defender. Olha só. Todos nós temos nossas questões, ó. Entendeu? Rodrigo não fala comigo de manhã direito. Ele fala, ih, Não, Flávio, não, esqueci, tá de manhã. não falo. Gente, falar com a Flávia de manhã não dá. É só depois do almoço. Não tem condição. Flávia não Mas funciona de assim, manhã.
Não funciono. Agora vocês podem fazer tudo comigo. À noite é tranquilo. Mas olha, pera lá, Flávia, vou te defender. Como terapeuta, você funciona desde as 8 já, viu, gente? Funciona, Ela, como funciona. terapeuta, ela funciona bem. Talvez na vida Funciona. pessoal que ela precisa de mais horas. Não, Mas não, como olha só. psicóloga, Olha só, o que que acontece? O Rodrigo, ele é mais acelerado que eu. E aí ele de manhã, ele vem com 1000 ideias, 1000 propostas. Aí eu falo, Rodrigo, peraí, Rodrigo, deixa, né, deixa a mente, sabe? Deixa o negócio cair aqui na minha cabeça. Ele é assim. Mas isso aí, ó. O trabalho em equipe, Flavinha, gente, a gente tem essa intimidade, a gente está brincando aqui, mas o trabalho de equipe, da nossa equipe, de novo, a gente falando da nossa equipe, né? Do Espaço Livres, a gente tem um trabalho muito legal, porque a gente trabalha em conjunto, pensando nos pacientes, pensando no bem-estar deles. A gente não está ali, como o Rodrigo falou lá atrás, né? É claro, todo profissional recebe porque é um profissional, mas a gente está ali de corpo inteiro. Então, vale lembrar isso, porque a equipe faz a diferença. Porque tem troca, tem supervisão, tem estudo. Psicólogo, gente, tem que estudar. Psicólogo tem que ler. A gente, né, Rodrigo? A gente lê o ô, tempo inteiro. Não tem como não ler, porque a cada momento, primeiro, que acontecem coisas no mundo inteiro e que a gente tem que estar atualizado. Outra é verdade. porque às vezes vem algum paciente, né, Rodrigo? E que a gente Sim, vai falar assim, peraí, eu vou estudar um pouquinho sobre o seu caso e daqui a pouco eu te dou um retorno. Então a sim. gente tem que estar sempre se atualizando, sempre estudando, sempre buscando conhecimento, porque assim, cada pessoa é uma pessoa. A pessoa que tem depressão, vou pegar um exemplo, uma pessoa que tem depressão, uma pessoa A tem depressão, a pessoa B tem depressão. Elas não são iguais. Elas têm depressão, mas elas não são iguais. Elas podem ter sintomas parecidos, mas o que elas fazem com eles é só delas. Então eu não posso comparar minha paciente A com a minha paciente B. Com certeza. Não, não existe isso. Ah, tem depressão, então vamos lá, uma fórmula de bolo. Quem tem depressão tem isso, 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 isso. Não, exatamente. Não, Uhum. exatamente. Né? Cada um é um universo muito amplo. Então, a Sim. gente não está ali com o depressivo, com o ansioso, com o bipolar. A gente está ali com o Com a paciente A, pessoa. com o paciente B, com o paciente C. É assim. Com a pessoa, né, Flávia? Com a Pessoa, pessoa, com a exatamente. pessoa. Com aquela pessoa Pessoa. que se apresenta ali pra gente. Flavinha, vamos para as perguntas do pessoal? Vamos Vamos, olha só, a responder? gente tem 53 minutos aí já feitos, Rodrigo. Vamos embora? Vamos Dá embora, tempo? Flavinha. Dá tempo. Quantos minutos é de live? 1 hora, tá? Temos 6 minutos. Ai, Flavinha, pelo amor de Deus. O que eu vou perguntar, então? Ó, hoje tinha gente que perguntou sobre... Tinha dificuldade e estava amadurecendo a ideia de fazer terapia. Ah, Escolhe o que legal, você quer. legal. Tem gente que Ó, falou sobre a então, desmotivação. amadurecendo, eu acho legal o seguinte: vem conhecer a gente. Vai atrás de um psicólogo e conhece primeiro. Amadurece a partir do conhecer um psicólogo. Porque se você for amadurecer antes, não sei se vai dar tempo, não sei se você vai amadurecer certo, não sei se se você vai ter convicções certas ou erradas, enfim. Vai conhecer, né? Às vezes eu falo assim, vem me conhecer. Se você gostar, você fica. Se você não gostar, pode ir embora. Mas vem conhecer. Boa, Flavinha. Gostei da ideia. Flavinha, o Gustavo perguntou sobre a desmotivação e o enfrentamento nesse período de crise, né? É o momento de começar a fazer terapia nesse momento de crise, de pandemia, tudo, ansiedade que nós estamos vivendo? O que que você Claro, acha? é o melhor momento. É o momento, é para Inclusive, ontem. Inclusive, foi esse um dos motivos que nos levou a fazer essa live com esse tema. Sim, Porque nós vimos que sim. era oportuno para você que está na sua casa, sofrendo, cheio de ansiedade, não tem com quem falar. Então, assim, nós queremos também desmistificar algumas questões. Quem sabe não seja essa uma oportunidade de você começar um acompanhamento, né? E vão seguir aí pós-pandemia, até porque existe o período Claro. pós-pandemia, que também é Tem. um período de muita oscilação Aham. emocional.
né? Então, respondendo aí, sim, sempre é tempo de começar a fazer um tratamento terapêutico, né? Basta você Exatamente. estar preparado, aberto, procurar um profissional, ter por ele essa empatia, né? Sentir nele confiança, né? Porque também é Exatamente. muito importante que você se identifique com esse profissional. É. Por isso que nós estamos mostrando a nossa cara aqui. Os nossos colegas da Livres também vão fazer isso em próximas Isso, lives, né? isso. Os nossos outros colegas vão mostrar a cara, porque a gente sabe que você precisa também gostar de nós, né? Isso Claro, faz parte do processo humano. Ninguém é, faz um processo terapêutico com alguém que você não vai com a cara, né? sim, A é. gente precisa ter uma identificação aí, né? Eu costumo falar que é o amor terapêutico, e tem vários estudos sobre isso, amor terapêutico. Não É é o verdade. amor habitual, é o amor terapêutico. Flavinha, teve também sobre terapia online. O Espaço Terapêutico Legal, Livres faz terapia online? estamos fazendo terapia online, estamos encontrando um cantinho horário e temos horários para isso, temos profissionais que fazem também. Estamos indo até a sua casa. A gente visita a sua casa. É isso aí. A Tereza contribuiu falando que ela não parou de fazer terapia lá no grupo e existem muitos desafios, porque às vezes você está em casa, o desafio é o sigilo, é ter aquele lugar reservado, É, mas eu vou te contar, os benefícios são muito maiores do que os desafios. Eu tenho atendido muita gente no online e eu também tinha uma resistência, eu confesso, mas eu venci essa resistência e vejo quantos progressos os meus clientes estão fazendo, mesmo com essa questão do virtual. Então, gente, quando existe um vínculo criado, não é a falta da exatamente. presença física que vai Sim. permitir ou vai atrapalhar, né? Realmente a Gente, gente já tem um olhar criado, né? E mesmo que é, não tá a pessoa ali, a gente já tem ela inteira ali conosco, né, Flavinha? a gente consegue fazer terapia online com crianças para vocês verem como é que a gente consegue. Flavinha, É estão isso. pedindo para a gente não acabar. Tem jeito de continuar Tem depois? jeito. A gente pode botar uns 20 minutinhos a mais, a gente vai descer vai acabar, e aí eu volto de Ah, novo, peço tudo de novo para você, a gente faz aquele esquema e a gente fica mais uns 20 minutinhos. Pode ser, se o pessoal ótimo. quiser, e aí vai dando um feedback aí, gente. Vai falando, quero Vocês mais, não querem? quero mais. Fiquem à vontade também para falar, a gente não vai levar pro coração, não. A gente não leva para o coração, né, Flávia? Pode falar, gostou, gostou, não quero, já está na hora da janta, tem que tomar conta das crianças. Já cansei Pode, dessa loira do batom vermelho, pode falar, não tem gostou, né? problema. Botei um batom vermelho hoje. Flavinha, Hoje eu você tá botei. chique hoje de Tô batom chique, vermelho, tô, viu? tô, tô legal, né? E aí fala, tem mais perguntas aí? Tem. Como lidar com uma crise de ansiedade? Como amenizar os sintomas? E qual é o indicador para buscar um atendimento de emergência? Essa quem fez foi a dona Rosenita. Rosenita, Manda um repete, abraço para Rodrigo, gente. para mim, desculpa, repete. Como lidar com uma crise de ansiedade? Como amenizar os sintomas? E qual é o indicador para a gente buscar o atendimento emergencial? Então, quando você está com uma crise de ansiedade e ela realmente ela tá te impossibilitando, às vezes até de ir para a rua, né? Muitos não conseguem nem colocar, né, o pé fora e tal, enfim. Você precisa, emergencial, você precisa procurar um psiquiatra. Às vezes você tem psiquiatras em emergências, também de hospitais. Então, assim, procure primeiro ele. Dependendo do grau da ansiedade, é isso. Porque, assim, chega muitas pessoas com ansiedade pra gente que dá pra gente, depois dali da terapia, a gente consegue encaminhar para esse psiquiatra. Então, depende. Agora, é interessante você procurar um psicólogo pra gente, né? Enfim, qualquer psicólogo, a gente está falando da gente, mas qualquer profissional que esteja acessível, né? Para saber exatamente se tem que ir agora, se tem que ir daqui a pouco, porque às vezes é uma impressão sua. Gente, vai cair, eu vou entrar de novo, vou chamar Rodrigo, tá, Rodrigo? E aí a gente Tá continua bom. o nosso bate-papo e eu quero a presença de vocês e a troca também, porque a live se faz com vocês, tá, galera? Então, peraí. A gente Voltem, espera ou a gente termina? voltem. Vai encerrar agora. Vamos falando e vocês vão dando um feedback pra gente.